E ali eu comecei a lembrar daquele momento que eu passei chorando diante de Deus, mostrando os meus problemas, e comecei a perceber que existia um livro que tinha mensagens que iam mudar a minha história. Sabe? E a primeira coisa que eu pedi para eles, depois que terminou a reunião, como é que eu fazia para ler aquilo? Porque eu tinha necessidade de ler aquelas palavras, de encontrar uma resposta que eles estavam apresentando ali naquela noite. Aí eles me fizeram um convite para uma segunda reunião, e eu fui na reunião. Eu gostei muito da reunião, gostei muito daquele grupo, porque eu ouvi essa mensagem de Deus que estava na Bíblia. Ouvindo, depois da mensagem, no final da mensagem, o líder religioso deles fez um chamamento. Ele disse assim, olha, se você está passando por alguma dificuldade, se você está sentindo a necessidade de falar com Deus, eu quero te dar essa oportunidade agora. Boa tarde, boa noite para você que está aí mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, deixa eu me apresentar. Eu sou Andréa Lia Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast, e é com muita alegria que eu recebo você aí para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero também te dar as boas-vindas, mas te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E também faz o seguinte, clica no sininho, ativa as notificações para você receber os nossos conteúdos, outros testemunhos tantos que nós temos aqui no canal, os cortes, os conteúdos especiais que a gente produz. Dessa forma, com esse conteúdo, você também vai estar se aproximando cada vez mais da palavra de Deus. E, nós já temos 2 anos no ar, 100 e poucos programas, então dá para você, fazer uma maratona, assiste aí os tantos de programas que nós temos, desde lá do nosso primeirinho programa, vai dar para você ter uma experiência incrível e construir também um relacionamento com Deus a partir desses testemunhos. É uma experiência muito bacana e nós temos feedback de pessoas que tiveram realmente suas vidas tocadas a partir disso. Então, te recomendo que faça isso também. E, deixa um like, que eu sei que você vai gostar da minha conversa, do meu convidado de hoje. E também já te convido, pega o link desse programa aqui, manda para 3 pessoas que você ama, ou manda também para aquelas pessoas que você sabe que estão com o coração assim meio tristinhos, que estão precisando aquecer aqui dentro para sentir novamente a presença de Deus. Manda para elas que o testemunho de hoje também vai agir dessa forma na vida de cada uma dessas pessoas. E eu te convido ainda para ser um apoiador aqui do nosso canal, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava, esse estúdio bonitão, e que tem profissionais de excelência que podem também fazer trabalhos para você, fazer umas produções maravilhosas aqui no estúdio. Entre em contato em inbox para saber como fazer os trabalhos aqui no Estúdio 091, ou também para ser um apoiador aqui do nosso projeto e junto com a gente levar a palavra de Deus mais adiante. E agora não vou mais deixar vocês curiosos, vou apresentar o meu convidado de hoje, que é o Coronel Mário Vanzeler, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Olá a todos, olá Andréa, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história e tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês, como fez na minha. Coronel, é uma alegria lhe receber, uma alegria gigante. E aí, deixa eu aproveitar e contextualizar quem está ali do outro lado. Eu já conheço, vocês sabem que aqui eu trago indicações, né? Os nossos convidados são sempre indicações de programa. O Coronel Mário foi indicação da Maria José. Um abraço, Maria José, também. Muito obrigada pela sua indicação. Mas eu já conheço o Coronel há muito tempo, por isso eu estou chamando de Coronel, porque trabalhamos juntos em 1900 antigamente. Não era para falar assim, era para dizer que foi de 2 anos atrás.
mas trabalhamos juntos há uns anos, bastante tempo atrás, né, Coronel? Trabalhamos no Corpo de Bombeiros, na época eu trabalhava na comunicação lá da instituição, e o Coronel foi um dos meus chefes, muito querido, sempre muito respeitoso. Aproveito esse momento, né, para honrar a sua pessoa realmente, né? Porque eu sempre falo assim que quando é no trato do dia a dia que a gente vê quem são as pessoas que tentam realmente imitar, né, o que aprendem no Evangelho, né? Tratando o outro, tendo compaixão, tendo respeito, o amor ao próximo. E isso a gente precisa sempre ressaltar. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Que bom que o Cristocast proporciona esses reencontros. Reencontros, né? Momentos assim, momento muito bom, oportuno, momento de trabalho em que a gente pode compartilhar não só o profissional, mas o pessoal. Passamos por problemas difíceis, mas também problemas bons, resoluções boas, respostas boas. Isso faz parte do nosso dia a dia. Eu fiquei pensando, sabe, quando foi acertada a sua vinda para cá, eu fiquei pensando o quanto nós, às vezes, convivemos, né, com as pessoas ao nosso redor e não conhecemos totalmente, né, os aspectos da vida. Às vezes, por diversos motivos, não nos aprofundamos ou não nos damos a oportunidade de conhecer melhor, né? E fiquei muito feliz desse reencontro, especialmente para falar de Deus, do quanto Ele fez na nossa vida, né? E então a gente vai começar justamente conhecendo um pouco mais da sua história, né? Você sempre foi de família cristã? Andréa, eu nasci numa família bem desestruturada. Muito cedo, meu pai deixou minha mãe, tinha 6, 7 anos de idade. A família, não me lembro de nós termos ido à igreja alguma vez, desde cedo. A família se dizia religiosa, mas não era praticante. Então, desde cedo, a gente tinha tudo para ser desestruturado, né? Mas existia uma mensagem dita a nós que iria mudar a nossa história, né? Às vezes a gente não sabe o trajeto. Mas, como você disse no início, o importante é nós reconhecermos que existe oportunidade para cada um de nós. E eu creio que isso foi que começou a mudar a minha história, a minha trajetória. Como é que isso me enxerga, essa mudança? Apesar de ter nascido numa família desestruturada, eu era muito ligado aos relacionamentos, né? Meu pai deixou minha mãe, os meus irmãos foram levados, um para cada casa de parente, de tios. Nós éramos 4 irmãos à época. E isso causou assim, um certo desconforto e um certo temor para o que enfrentar à frente. Fiquei muitos anos sem ver minha mãe, sem ver meus irmãos. Isso foi me causando uma certa revolta, né? Eu me sentia abandonado pela minha mãe. Logo em seguida, meu pai morreu. E eu particularmente digo que eu não senti essa ausência porque meu pai era ausente. Conheci muito pouco meu pai, mas eu conheci um pouco mais a minha mãe. Sabia que minha mãe era uma mulher carinhosa, mas eu não via a minha mãe. Eu tive sorte de ter sido levado para casa de um tio, irmão do meu pai, desculpe, que tinha uma família mais estruturada. Eram 5 filhos e todos homens. Então, eu fui tratado e criado como o irmão mais novo. Né? E a minha tia tinha muito carinho e muito zelo por nós. Daí começou a minha trajetória, né? Apesar da saudade da mãe, da saudade dos irmãos, mas eu comecei a ter um novo direcionamento. Meus irmãos sempre dedicados, muito estudiosos, também me colocaram nesse mesmo ritmo. Então, a gente vê desde aí, o zelo de Deus por nós. Esse cuidado que às vezes a gente não compreende, mas que depois vai fazer sentido, né, na nossa história. Essa família, foi nessa família que você aprendeu a conhecer Jesus, a ter essa primeira experiência ou ainda não? Minha tia, ela era
mística, a verdade é isso, ela era mística, era religiosa, mas ia em todos os lugares. Eu fui em vários lugares. Eu me lembro que um dia ela me levou muito cedo, eu estava doente, ela me levou muito cedo numa igreja evangélica. Eu me lembro muito bem. Mas eu não entendia nada disso, né? Eu não tinha noção do que era viver uma vida na presença de Deus. Então, para mim, qualquer coisa servia, até porque eu não tinha uma base. E eu me lembro que eu tive lá, eu estava doente, e nesse dia eu ouvi que a gente podia pedir algo para Deus, ou a nossa necessidade ele atenderia. E interessante, eu era menino e eu pedi para Deus, eu estava com uma dor de cabeça, um desconforto muito grande, eu pedi para Deus me curar. E você sabe que eu saí de lá, eu já senti que eu estava aquele alívio. Mas é lógico, né? Como quando você não tem uma base, não tem uma motivação, você esquece rápido. Né? Você esquece rápido. Mas as diretrizes, o ensinamento, o acompanhamento, o zelo, os cuidados que se tinha, olha, não faça isso, que isso é errado, não responda assim para as pessoas, isso daí é uma forma de conduzir no bom caminho os filhos. Né? E eu era considerado filho. Então, daí eu vejo que, apesar de não ter sido criado com no sentido religioso, num grupo religioso, mas eu tinha esse zelo, né, que era o amor. E o amor é a expressão do Evangelho. Sim. E quando foi que o senhor teve a sua experiência? Quando se considera que foi a sua? Você foi tocado? A minha experiência foi bem marcante. Eu estava na academia já, e eu fui muito cedo para a academia militar, eu estava terminando o 2º grau, fiz o concurso para o vestibular na época, né? Fiz para medicina e fiz também para o concurso para a Polícia Militar. Aí você vai dizer, poxa, mas você teve a ideia de fazer um concurso para a Polícia Militar? Não, não tive, não. O meu irmão, que era médico da Polícia Militar, ele me inscreveu no concurso e disse assim, olha, você vai ser bombeiro. Eu disse, não, eu quero ser médico, quero fazer medicina. Não, você vai ser bombeiro. E assim, com aquela simplicidade, né? Então, eu não passei no vestibular para medicina, mas passei para o concurso para bombeiro. E lá eu tive muitos problemas de relacionamento. E aí eu percebi que a ausência da família principal, da minha mãe e dos meus irmãos, isso me causou uma certa aversão aquele grupo, aquele novo relacionamento. Pessoas totalmente diferentes, pessoas de todo o Brasil. E eu tive muita dificuldade de ordem disciplinar, porque, apesar de ser obediente, mas eu me revoltava com algumas coisas, principalmente com os colegas, a ponto de, por pouco, não ter sido excluído da academia por discussão e por mau comportamento. E nesse período, eu me lembro que, por causa disso, nós fomos chamados na administração, fomos colocados à disposição da diretoria de ensino, porque havia a possibilidade de nós sermos excluídos. E num domingo, nós recebemos visita dos familiares dos colegas lá na academia, e veio uma moça e me entregou um livreto. Por incrível que pareça, um livreto. E nunca mais eu encontrei essa moça. Até procurei, perguntei se era parente de algum amigo que recebeu visita. Ninguém conhecia a moça. E nesse livreto dizia exatamente o seguinte, que se você está passando por um problema, pegue esse seu problema, escreva numa folha de papel para Deus. Leia, apresente para ele, coloque debaixo do seu travesseiro, tenha certeza que ele vai responder. Eu não tinha muita opção. Ou eu escrevia, falava com Deus, ou eu seria excluído da academia. E naquele dia eu fiz exatamente isso. Eu me lembro que eu chorei, escrevi, apresentei a minha petição, e 2 dias depois nós tivemos a reunião e foi me dada uma outra oportunidade para permanecer na academia. Perguntou se realmente eu queria ficar, se eu tinha condições de mudar o meu comportamento. E dali praticamente a minha trajetória mudou. Mas sabe o que é aquele compromisso de tolo que você toma a decisão, mas você não está muito certo do que fez, né? Por quê? Porque você não tem um acompanhamento de pessoas que possam te orientar.
Por causa desse comportamento, eu me tornei um profissional muito arrogante, eu era prepotente. Isso eu vi quando eu voltei para a instituição. Saí do Bombeiro de Brasília, formado. Em 85, eu comecei minha carreira aqui no Corpo de Bombeiros do Pará. E eu era muito prepotente, né? Eu achava o fato de ser oficial do bombeiro, tenente do bombeiro, eu era a pessoa mais importante. Eu só considerava duas pessoas mais importantes que eu. Era o presidente da República e o governador do estado. Depois era eu. Você vê o nível de arrogância. E detalhe, isso não foi ministrado na academia. Uhum. A minha tia que me criou jamais queria que eu fosse arrogante ou prepotente com quem quer que seja. E eu buscava entender o que era isso. E isso me trouxe muitos problemas dentro da corporação. Ameaça de morte, ameaça de agressão. Então, eu precisava mudar. Aí chega o caos, né? O caos é aquele em que você tem tudo, aparentemente tudo, você tem um bom salário, você tem bons amigos, mas você não se sente pertencente àquele grupo. Falta algo. Falta algo. Você não tem alegria, você não tem paz. Eu chegava em casa, eu passava o dia todo no trabalho, não queria chegar em casa porque eu sabia que lá eu ia ficar sozinho. Eu tinha medo de ficar só. Pensar em suicídio? Várias vezes. Por quê? Porque eu me sentia um vazio. E um dia eu, muito triste, acabronhado, sabe, com esse pensamento de morte na cabeça, eu fui à igreja. E chegando lá na igreja, eu não prestei atenção no que a mensagem. Eu lembro que eu comecei a olhar para a minha trajetória de vida, comecei a olhar para o meu presente e via que estava um caos. Eu comecei a chorar. E eu estava ali na presença de muitos cristãos, na presença de Deus. Eu tive a oportunidade de chorar e contar a minha história. Eu senti um alívio ali naquela igreja depois, sabe? Eu fiquei assim, vi que havia chance, havia oportunidade para eu mudar de vida. E aí, o que é a cabeça vazia sem orientação? Eu comecei a planejar o meu suicídio. Você acredita nisso? Mesmo depois dessa experiência. Com essa experiência, eu comecei a planejar o meu suicídio. Eu pensava, então, eu acho que eu vou subir num prédio, numa ocorrência, aí eu me jogo lá de cima, e aí as pessoas vão, pelo menos, me valorizar. Quando você está desorientado, quando você está com esse pensamento suicida, você acha que as pessoas não te dão valor. Sabe por quê? Porque você não se valoriza. A mente suicida é falta de amor próprio, em primeiro lugar. Então, eu comecei a planejar isso. Nesse meio termo, eu tinha um casal de amigos muito queridos, eu não sei se você chegou a conhecer, era o Dr. Baetas, era um médico da Polícia Militar, e a Iraneide, esposa dele. Eles tinham um grupo de leitura da Bíblia na casa deles. Eu aceitei o convite, eu senti honrado, né, ter sido convidado por um coronel para participar ir na casa dele. Mas eu, na realidade, fui lá com outro propósito. Eu me lembro que o coronel Baetas, ele tinha 4 filhas, todas solteiras, né? E o pessoal já tinha me falado. Então, seria muito oportuno eu ser genro do coronel Baetas, né? Eu, particularmente, não, digo mesmo, fui com esse propósito. Não tinha outro propósito, né? Ou seja, não tinha amor próprio. Só que lá eu fui surpreendido. Uma noite assim muito agradável, tinha mais ou menos umas 15 pessoas, os filhos deles todos estavam lá, e eu comecei a perceber que eles manuseavam um livro que depois da reunião eu vim descobrir que se chamava a Bíblia. A maior descoberta foi essa, então? A maior descoberta, e você sabe de uma coisa, Andréa, eu nunca na minha vida, com 23 anos de idade, nunca tinha manuseado uma Bíblia, sequer aberto uma Bíblia. Então, eu não podia me chamar de religioso, não podia me chamar de cristão, porque eu não tinha um direcionamento. E você sabia que quando eles começaram a ler alguns versículos da Bíblia, essas mensagens começaram a vir diretamente à necessidade que eu estava sentindo. Eu esqueci das filhas do coronel Baeta e fiquei totalmente focado
na Bíblia, sabe? E ali eu comecei a lembrar daquele momento que eu passei chorando diante de Deus, mostrando os meus problemas, e comecei a perceber que existia um livro que tinha mensagens que iam mudar a minha história, sabe? E a primeira coisa que eu pedi para eles, depois que terminou a reunião, como é que eu fazia para ler aquilo? Porque eu tinha necessidade de ler aquelas palavras, de encontrar uma resposta que eles estavam apresentando ali naquela noite. Aí eles me fizeram um convite para uma segunda reunião. Era durante a semana e essa reunião seria no domingo, no auditório da antiga escola técnica. Hoje lá é um curso universitário, não é isso? É uma escola... É o IFPA? IFPA hoje, IFPA, né? né? E lá naquele auditório, no domingo à noite, aquele grupo se reunia lá. E eu fui na reunião. E eu gostei muito da reunião, gostei muito daquele grupo. Queria ouvir essa mensagem de Deus que estava na Bíblia. E ouvindo, depois da mensagem, no final da mensagem, o líder religioso deles fez um chamamento. Ele disse assim, olha, se você está passando por alguma dificuldade, se você está sentindo a necessidade de falar com Deus, eu quero te dar essa oportunidade agora. Eu queria que você levantasse a sua mão e viesse aqui à frente, que nós queremos interceder por você. Pedir a Deus que comece a olhar os seus problemas e mudar a sua história. E eu já estava chorando lá atrás, lá no final das cadeiras, eu estava em prantos, mas a arrogância, a prepotência não pôde me levar até lá à frente, porque eu achava humilhante, eu, um oficial do bombeiro, né, lá na frente, sendo visto por pessoas chorando. Miserável, né? A Bíblia diz que somos verdadeiros miseráveis quando damos o verdadeiro valor para aquilo que tem valor. Mas ele deu a deixa, né? Ele disse, olha, mas se você não se sentir confortável, no final da reunião eu vou estar aqui e você pode vir falar comigo. E no final da reunião eu fui lá falar com ele. Por sinal, foi o primeiro capelão do Corpo de Bombeiros, capelão militar, capelão Aloísio, pastor Aloísio, não sei se você conheceu. Não pastor conheci. Aloísio. E aí eu disse, pastor, eu gostaria de conhecer isso, eu estou apaixonado por esse livro, mas eu não tenho. Ele disse assim, amanhã de manhã eu posso passar com você lá no seu quartel e nós iremos arranjar uma Bíblia para você, eu vou dar uma Bíblia para você. Eu disse, eu aceito. E no dia seguinte, eu peguei a minha primeira Bíblia, sabe? Foi assim um momento, um encontro que mudou totalmente a minha história. Eu comecei a me dedicar a ler, encontrar essa mensagem que ia me trazer paz. E a minha história começou a mudar a partir daí. Qual é a diferença desse primeiro momento? Eu sempre tento tentar explicar isso para quem vive, né? Esse primeiro momento, com essa sensação de não pertencer a nada, a estar perdido, e depois de começar a fazer parte de algo verdadeiro, de algo profundo. Qual é essa grande diferença? André, eu aprendi uma coisa, que o encontro com Cristo, com a Bíblia Sagrada, é como você encontrar um tesouro, uma mina de ouro. Quando você encontra uma mina de ouro, você não conta para todo mundo. Você quer guardar aquele tesouro para ti como a tua tábua de salvação. É o teu futuro, é a tua história. É como se encontrar uma pedra preciosa, você pega ela e guarda. E por incrível que pareça, isso está escrito na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia. Então, o meu desejo era conhecer mais. E eu entendia que aquilo era para mim, eu precisava me agarrar de tal forma que aquilo seria a solução para todos os meus questionamentos. E realmente foi. E o que é extraordinário é que a gente não percebe. A transformação, ela não é imediata, ela é progressiva, sabe? Mas você não se percebe
quando tem o verdadeiro ensinamento começando a te dar um novo direcionamento. Você não se percebe, porque você está tão envolvido com o conteúdo que você não vê o continente. Então, a Bíblia ela começou a mudar a minha história porque eu comecei a ler e eu comecei a entender e obter respostas para as mazelas que eu apresentava. Por exemplo, eu disse que eu era arrogante, eu disse que eu era prepotente, eu tratava mal alguns membros da minha instituição. Quando eu comecei a ler a Bíblia e perceber que o evangelho é evangelho de paz, evangelho de harmonia, eu comecei a mudar o meu comportamento. Primeira coisa, você muda o seu comportamento. Sabe por quê? Porque você percebe que você está começando a olhar para dentro de você, coisa que você não enxerga. Lembra que eu te falei que eu pensei em planejar o meu suicídio? A Bíblia, lendo a palavra de Deus, eu comecei a perceber o seguinte: que pensamento mais louco. Eu morto, como é que eu vou ver o que vai acontecer? Você entendeu? Então, é loucura pensar na morte quando a vida é muito mais importante. E isso começou a mudar totalmente minha trajetória, meu comportamento. Você conheceu um amigo nosso, o Coronel Bendelac. O Coronel Bendelac se tornou cristão, depois se tornou pastor. Mas um dia eu estava tão aflito com um dos problemas administrativos da nossa corporação, assim, a ponto de largar tudo. Ele olhou para mim e disse assim: posso te falar uma coisa, Vanzilei? Eu disse assim: pois não, pode falar, coronel. Eu era capitão à época. Ele disse: o que aconteceu contigo? Eu não estou entendendo, coronel, o que é? Reparou que você está mudado, você está mais calmo, você não anda gritando mais na unidade. E aí eu comecei a perceber que a minha mudança, a mudança que Deus tinha feito dentro do meu coração, estava mudando o meu exterior, o meu relacionamento. A ameaça de morte que eu recebi, eu sempre conto um caso que teve um soldado, naquele tempo que eu era arrogante, teve um soldado que... Eu entrei no quartel, a gente chegava muito cedo. Nosso expediente era 7h30 da manhã. Então, a gente chegava às 6 horas da manhã, que tinha que trocar roupa, tomava um café e entrava em forma. E eu entrei no quartel muito cedo, eram umas 6 horas, e o soldado da guarda não me viu entrar. Eu entrei e o soldado não me viu. Eu passei no portão, cheguei no meio do pátio, voltei. Quando eu voltei, olhei o soldado, já saí gritando: seu idiota, você não percebeu que um superior ia passando? Não, porque não sei. E eu não deixando de responder. Mas eu peguei de uma forma assim tão agressiva que ele já veio para cima de mim para me agredir. Eu já estava uniformizado, eu estava com capacete, o nosso capacete tem a parte superior, ele tem o que nós chamamos de quebra-telha. É exatamente uma estrutura metálica que te ajuda, qualquer peso que cai sobre o capacete, ele vai desviar e não vai afetar, não vai atingir a tua cabeça. Eu já peguei o capacete, segurei, eu ia simplesmente, na hora que ele fosse me agredir, eu ia dar com o capacete no meio da testa dele. Eu provavelmente iria matá-lo, né? Nesse exato momento, eu me aproximo, tiro o capacete, quando eu vou bater nele, vem o subtenente, eu acho que foi... Não vou me lembrar agora. Um subtenente da guarda segurou o soldado e disse: olha, recolhe ele para o xadrez agora, porque ele está preso. Aí, não, mas recolhe agora. Aí fui lá na porta do xadrez e disse assim: olha, te prepara, em menos de 5 dias você vai estar na rua. E uma coisa, um talento Deus me deu e eu guardo até hoje. Eu sempre fui muito bom para escrever. Então, para você agravar uma situação, basta você escrever muito bem, bastante conteúdo. E eu preparei um documento que era algo assim... Realmente, em 3 dias, aquele militar tinha sido excluído da corporação. E eu me vangloriava disso. Mas o que é o amor de Deus, né? O amor de Deus mudou totalmente a minha vida depois, minha história. Passado alguns anos, eu já tinha voltado de Marabá, fui trabalhar em Marabá, e quando eu voltei de Marabá, eu cheguei no quartel, estava atendendo lá, quando alguém chegou e disse: olha,
capitão, tem um senhor, um cidadão que quer falar com o senhor. Eu não sei quem é, mas o que é? Olha, ele não disse o que é. É um senador que está de terno, ele está com uma Bíblia na mão, ele quer falar com o senhor. Eu disse, acho que deve ser um pastor, né? Aí veio falar comigo, sentou na minha mesa, assim como nós estamos aqui à frente. Aí ele olhou, contou a história dele, e disse assim, o senhor lembra de mim? Eu disse, cidadão, o senhor me perdoe, mas como a gente trabalha com muitas pessoas, a gente acaba... A fisionomia não me é estranha, mas o nome e a relação fica muito difícil, né? Aí ele disse assim, eu fui soldado do Corpo de Bombeiros. O senhor não lembra de mim? Senhor querido, eu não lembro, não. Ele disse assim, eu queria dizer uma coisa para o senhor me permite? Eu disse, pois não. Eu quero dizer para o senhor que um dia eu tentei agredir o senhor. Quando ele falou isso, eu lembrei da história. Uhum. E eu já me posicionei aqui na mesa, porque pode ser que ele queira me bater. E ele disse assim, mas não fique preocupado. Eu quero dizer para o senhor que se naquela época eu tivesse conhecido a Deus e o amor de Deus na minha vida, eu jamais teria feito aquilo. Eu quero lhe pedir perdão. Sabe, aquilo encheu o meu coração de alegria. Aí eu dizia assim, meu amigo, eu quero te dizer para ti a mesma coisa, que se eu tivesse Cristo no meu coração, eu jamais teria agido daquela forma. Também me perdoa também. E Deus, ele vai proporcionando essas mudanças que são extraordinárias. Eu tenho certeza que você vai perguntar, e a história da sua mãe? Sim. Né? A história da minha mãe foi mais extraordinária. Durante muitos anos, eu guardei rancor da minha mãe. Eu achei que ela tinha me abandonado. Muitos anos. E eu entendo que isso foi um fator preponderante para aquela arrogância que eu fui desenvolvendo na escola, que eu fui desenvolvendo na atividade profissional, que eu precisava de algo que me sustentasse. Só que isso foi me tirando o quê? A autoconfiança. Então, era um ponto frágil para mim. Uhum. E um dia eu disse assim, eu preciso mudar essa história. Antes de eu ir para a academia, a minha tia, impressionante, uma mulher extraordinária, uma mulher que, apesar de não viver na igreja, mas era uma mulher de fé. Sabe, ela tinha muita fé. E ela dizia assim para mim, disse, meu filho, você tem que estudar para um dia se formar para ajudar sua mãe. Aí eu dizia assim, não, tio, eu tenho que ajudar a senhora que me criou. Não, ela é sua mãe, eu sou sua tia. E isso sempre ficou guardado no meu coração, sabe? Um dia, a minha tia, passado muitos anos, eu não encontrava minha mãe e meus irmãos, a minha tia disse assim, vem comigo, nós vamos ali visitar seu tio. Eu fui. E aí ela me levou, Andréa, no final ali da Generalíssimo, quase passando a Caripunas, tinha uma fábrica onde lavava-se roupas. Uhum. Lavava roupa ali. E a minha tia disse assim, olha, você vai ver uma pessoa que você não vê há muito tempo. Eu não sabia o que era. E ali, André, eu tive uma visão assim que me entristeceu o coração. Antes de ir para a academia, era minha mãe. Uhum. Ela trabalhava nessa loja como lavadeira. Minha mãe, ela estava totalmente diferente da visão que eu tinha guardado quando eu saí da casa dos meus tios, né? Quando eu saí da casa da minha mãe. Eu vi a minha mãe envelhecida, a pele muito queimada, porque ela pegava sol o dia todo, né? Era uma área aberta lavando roupa. Sabe? Parecia que não era minha mãe. Eu abracei minha mãe, mas eu fiquei assim, ressentido. Passou-se os anos, Deus mudou a minha história, Deus me deu uma nova oportunidade de vida, né? De mudar o meu comportamento, mudar a minha atitude. E aí eu já fazia parte de uma associação cristã que me ajudou muito no meu crescimento cristão, que era a ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E eu conheci a ADONEP no interior de Marabá e vi para Belém e me tornei um dos diretores da ADONEP. E nós fazíamos uma reunião dentro de uma churrascaria. E eu me lembro que coincidiu o meu aniversário sendo um dos dias da reunião. E aí eu falei com a minha mãe, falei com os meus irmãos, disse assim, olha, eu gostaria que você levasse a mamãe para a reunião hoje, é meu aniversário, e nós vamos ter uma reunião com empresários.
E ali naquela noite, né, a gente teve a reunião, ali o objetivo era somente dar testemunho de vida, de transformação de vida. E eu contei um pouco da minha história. Aí eu chamei minha mãe e disse, olha, eu quero apresentar uma pessoa muito importante na minha vida. É minha mãe. Aí todo mundo aplaudiu, mas eu quero contar uma história para vocês. Aí coloquei minha mãe do lado, meus irmãos do outro. Disse, olha, eu tenho hoje a oportunidade de falar para ela e para vocês. Mãe, eu quero que você me perdoe. Porque durante muitos anos da minha vida eu guardei rancor achando que você tinha me abandonado. Isso magoou meu coração, isso me entristeceu. Mas hoje eu entendo, mãe. A senhora foi usada por Deus. Porque eu tenho certeza absoluta, e a senhora também, que se eu tivesse ficado com a senhora, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez eu tivesse me tornado um marginal, porque a senhora não ia tomar conta da gente. E Deus lhe usou para colocar numa casa onde eu ia receber carinho, amor e atenção. E eu quero te pedir perdão essa noite por isso. Quero que você me perdoe pelo tempo de mágoa que eu guardei. Mas eu quero te dizer que eu te amo. Sabe? E ali eu tive a oportunidade de me libertar de todo e qualquer sentimento. Porque os erros e os pecados, Andréa, eles ficam agarrados na nossa alma, nas nossas emoções. E que se você não tiver uma estrutura cristã, uma estrutura na fidelidade com a palavra de Deus, essas amarras podem te prender de novo. Vão te prender de novo. Então você tem que abandonar de vez isso, como Cristo diz, né? Esquece. Ele quando nos perdoa, ele apaga todos os nossos pecados. Ele diz que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, não podemos guardar rancor ou mágoa de quem quer que seja. O perdão é isso. É difícil perdoar, né? Mas é um exercício necessário, né? Especialmente para o nosso próprio amadurecimento espiritual, né? Penso que o seu testemunho acaba trazendo à tona vários temas, assim, mas entre eles o amadurecimento da fé, mas o entendimento da sua pessoa a partir do que Deus mostrou que podia ser, né? Às vezes eu fico refletindo assim, né, das oportunidades que o mundo traz para a gente, do quanto a gente pode ir por caminhos ruins, né? E o quanto as experiências difíceis que a gente passa podem ir nos moldando para algo ruim. E que se a gente não tiver o entendimento da palavra de Deus e não buscar ter diariamente ele nas nossas vidas, a gente pode simplesmente se corromper, né? Se corromper enquanto ser humano mesmo. E se distanciar cada vez mais dele, que é uma das coisas mais tristes que pode acontecer. É verdade. Né? Quando a gente se distancia de Cristo, quanto mais a gente se distancia, mais nós somos moldados para a parte ruim. Aí vem toda a tristeza, vem a desesperança, vem a soberba, vem a arrogância, vem tudo, né? Que a gente acha, nós nos achamos muito merecedores das coisas boas da vida. E quando, na verdade, a gente começa a conhecer quem nós somos, especialmente conhecer a Cristo e o que Ele fez por nós, a gente vê que não é bem assim. E sabe o que é legal disso tudo, André? É que quando a gente não tem Cristo, qualquer problema te abala e te desestrutura. Quando você conhece a verdade de Deus, que você sabe que Cristo está do teu lado todo dia, Ele te ensina a vencer os obstáculos. A minha vida profissional, todo mundo diz, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu galguei todos os postos e os postos mais importantes da corporação. Eu saí de aspirante e me tornei coronel subcomandante da corporação. Privilégio meu? Foi.
mas foi tudo por ligado diretamente à minha competência? Tenho certeza que não. Deus me colocou no lugar certo. Era aquilo que ele tinha planejado para mim. E em nenhum momento eu tentei usurpar essa vontade de Deus, passar por cima de quem quer que seja para alcançar os meus objetivos. Entendeu? E Deus te ensina exatamente isso, diante da adversidade. Problemas, tive muitos problemas, dificuldade, perseguição, não foi fácil. Mas eu sabia quem sempre estaria comigo. Em primeiro lugar, Deus. Todos os momentos. E depois a minha família. Você conhece minha esposa, talvez não conheça minhas filhas. Isso era fundamental, porque os momentos de aflições que a gente passava dentro da instituição, a gente chegava em casa e tinha alívio. Porque ali estava a família, que é exatamente a tua base, a tua estrutura, né? Então, isso foi fundamental na minha trajetória. E como é que Deus vai compondo na fraqueza, na adversidade, no momento em que você não achava que não tinha ninguém, Deus vai preenchendo todos esses espaços. Coloca pessoas certas do teu lado, uma companheira fiel, né? Filhos agradáveis, filhos obedientes. Então, eu não posso reclamar do que Deus tem feito. E eu sei que Ele vai fazer muito mais na minha história, na nossa vida. E o senhor tinha citado sobre um tema que é muito recorrente às pessoas que se sentem um pouco afastadas, que não se sentem privilegiadas, vamos dizer assim, pelo amor de Deus, né? Que é a questão do abandono e da rejeição. Quem se sente abandonado, né, quem se sente rejeitado, normalmente tem o pensamento de não ser merecedor do amor de Deus, né? E nem de ninguém. Qual é a diferença? Por que é que vale a pena se aproximar de Deus e tentar compreender, né, para reverter esse sentimento? Olha, eu te digo que de nós mesmos a gente não consegue encontrar essa força. Quando a gente conhece a verdade de Deus, quem é Deus, o amor que Ele tem, nós entendemos qual é a nossa origem, de onde nós viemos. A Bíblia diz que nós fomos criados por Ele. E só entende quem foi criado por Deus quem recebe a Cristo como seu Senhor, né? Tem toda a trajetória, o homem se afastou de Deus com o pecado original, a desobediência, ele se afastou, ele se desvinculou de Deus. E era necessário um retorno a esse vínculo, que foi através da morte de Cristo, né? Do sangue de Cristo, que ele purificou o nosso corpo, né? E a partir daí ele restaurou a comunhão. Eu me sentia só. Mas por que eu sentia só? Porque eu não tinha um apoio, eu não tinha onde buscar uma resposta. Quando você começa a caminhar com Cristo, ele diz assim: olha, o mundo vai te abandonar, mas eu vou estar sempre com você. E uma promessa de Deus para nós, de Cristo para nós, é o seguinte: olha, eis que estou convosco todos os dias. Então, quando você sabe que tem alguém que está com você todos os dias, para qualquer circunstância, para qualquer batalha, você sente conforto, você sente alívio. Quem não tem essa certeza, o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar o suicídio, vai procurar através de outros meios, droga, briga, discussão. Então, Cristo, ele dá essa oportunidade, você não se sente só. Eu penso sempre que quando a gente conhece a Jesus, a gente tem a oportunidade de reconstruir algo que nós vivemos de uma forma ruim, né? Por exemplo, o senhor veio de uma família desestruturada, mas porque conheceu a Cristo, conseguiu construir uma família estruturada na fé, né? Acredito.
Qual é essa mudança de perspectiva? Por que vale a pena crer em Deus? Ele, como você bem disse, ele muda a tua trajetória. Ele te dá novas oportunidades. Ele perdoa os teus erros. O maior problema de você não construir uma base sólida é você se achar não pertencente. Sabe? Você não se achar não merecedor. Com Cristo, você passa a merecer do seu amor. E é esse amor que faz com que você alcance novas perspectivas, novas vitórias. Ele vai te mostrar que aquela derrota, aquele obstáculo, ele pode ser transposto, ele pode ser mudado. Ou seja, ele vai te dar ânimo para, apesar da luta, você pode vencer. Você pode obter vitória. E ele te ensina também que ele tem a melhor resposta. Nós achamos que sabemos de tudo, que podemos conquistar tudo, porque nós temos talento, nós temos habilidade, muitos têm muito dinheiro, mas não é isso que resolve a vida da gente. Isso é apenas o quê? Um arcabouço de possibilidades que pode te levar a bons portos. Eu conheço pessoa que tem muito dinheiro. Eu conheço pessoa que tem muito conhecimento, mas tem a vida vazia, tem família desestruturada e o dinheiro não preenche a sua alegria. Muito mesmo. E é muito comum hoje, especialmente nesse momento que nós vivemos da sociedade, aonde a gente vê valores invertidos, tá tudo parece de cabeça para baixo, e isso mexe muito com muita gente, né? Penso que as pessoas que conseguem ter um equilíbrio, vamos dizer, emocional, espiritual, para lidar, inclusive, com os confrontos, com os desafios, são as pessoas que conseguem ter essa base em Deus, né? Que é onde é a nossa rocha, né? Aonde a gente pode se fundamentar, se fincar quando o vento estiver muito, muito forte. Como é que a gente pode, uma pessoa que está com a fé abalada, está distante de Deus, está perdido por aí, não sabe o que fazer, como é que ele pode pensar em recomeçar, em se reaproximar de Cristo? Você precisa, em todos os momentos da vida, você precisa fazer parte de grupos e pessoas que te apontem para o Evangelho, que te apontem para Cristo. Você tem que se acercar de pessoas quem sempre quer te colocar nos melhores lugares, os melhores ambientes, te oferecer melhores oportunidades, sabe? Pessoas positivas, pessoas de fé. E isso é fundamental. Quando você está cercado e envolvido no meio de pessoas que, em primeiro lugar, amam a Deus e, segundo, querem os bons propósitos, esse é o melhor caminho para você vencer a sua timidez, vencer os obstáculos e sua falta de fé. A verdade é que a pessoa que está afastada de Cristo é porque ela está com falta de fé. E Deus deu fé a todos. Então, procura uma pessoa que fala do amor de Deus, sabe? Vai à sua igreja, né? Se acerca de pessoas positivas. Essa é a solução para você mudar a sua trajetória. Não tem outro meio. E, fundamentalmente, se você tiver uma Bíblia, comece a ler a Bíblia. Esse é o melhor caminho. Tá? Você nunca vai se sentir só quando você lê a Bíblia. É verdade. Nós falamos bastante, né, sobre conhecer a Cristo, sobre ler a palavra de Deus, né, ler a Bíblia. Qual é uma passagem que lhe toca mais forte? É o Salmo 37:5. Salmo 37:5. Vamos ler? Vamos, 37:5. Deixa eu ver se... Gente, eu de óculos é uma...
dificuldade aqui nessa luz, mas Ah, vamos lá. 37,5. As nossas versões, inclusive, são diferentes. A minha é Nova Versão Internacional. A minha Bíblia de Jerusalém Então a versão é bem parecida. é parecida, né? Salmo 37, versículo 5. Salmo Nova 37. edição, 37. Sabe que eu li ele ontem em casa? Né? Tenho um amigo que sempre Mas você me já ouviu? recomenda. Olha. Já? Eu vou ler aqui, aí eu quero que você leia o 4. Eu vou ler o 5. 37, 5. É porque na minha tem 37, 36, 37. Mas é a sorte do justo e do ímpio? Porque tem também 37, 38 na minha versão. Então, vê aí. Prece na angústia. Você vai dizer, exatamente. Você olha, entrega, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Encontrou aí? Na Bíblia de Jerusalém, é o Salmo 37 e 36. A sorte do justo e do ímpio. Encontrei, vamos lá. Pode ler. Não, eu queria que você lesse sua versão. Tá bom, minha versão. Entrega teu caminho a Yahvé. Confia nele e ele agirá. Manifestará a tua justiça como a luz e teu direito como o meio-dia. Olha que coisa extraordinária. O meu diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Em outra versão diz, e o mais ele fará. Agora olha o que diz o versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Aí olha o 4. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Essa é a palavra para o necessitado, aquele que está afastado, aquele que não conhece a Cristo. Entrega o seu caminho, dedica o seu caminho ao Senhor. O meu, inclusive, está marcadinho aqui, ó, tudinho, esse salmo. Aí deixa eu começar a fazer as outras perguntas. Deixa abertinho aqui que eu ainda vou ler no final. Já perguntei da passagem que mais lhe emociona, queria saber também, uma pergunta que agora eu sempre faço. Se encontrasse Jesus hoje, o que perguntaria, o que falaria para ele? Eu vou te dizer que eu apenas choraria de gratidão, porque eu não tenho que perguntar nada mais para Cristo, sabe? O nosso grande encontro com Cristo, na vida eterna, na nova morada, será, não haverá mais choro, não haverá mais tristezas, sabe? Não haverá mais dor. Então, no encontro com Cristo, eu tenho certeza absoluta, nós vamos nos ver como verdadeiramente Ele nos criou, sabe? Alegria, paz. A Bíblia diz que no céu não tem dia nem noite. Sabe por quê? Porque Ele é a estrela da manhã. Isso. E qual seria um medo? Querida, eu confesso que temor, eu usaria mais esse termo, temor, é me afastar do caminho do Senhor. Sair dessa verdade. É possível, lógico que é, nós somos frágeis. Sim. Então, o meu temor, a minha oração diária, Senhor, não me permita cair novamente. E aí a gente vai começar a conduzir para o final, infelizmente, mas tem ainda a provocação que eu sempre faço, que é a provocação do bem, que é Deus existe e eu posso provar. Eu sou a prova de que Deus existe. Eu tinha tudo para dar errado. E Ele fez tudo dar certo. Não existe prova maior. Meu testemunho prova que se eu continuasse onde eu estava, eu poderia não estar aqui hoje. Mas Ele me levou para um outro patamar. Ele levou para um grupo companheiro do bem, um grupo que me amava e me fez crescer. Então, eu sou a prova real de que Ele existe. Amém. Como é bom, né? Conseguir enxergar de onde saímos
e como estamos com Ele de mãos dadas, né? É verdade. Qual seria a sua mensagem para quem está distante de Deus? Qual a mensagem? Qual mensagem o senhor quer deixar? Primeiro, assista esse depoimento, assista esse programa, porque nele você vai encontrar muitas respostas para as suas necessidades. E se você está afastado de Cristo, volta para Cristo. Procura a sua igreja, procura o seu pastor, procura o seu líder religioso. Ele vai te dar boa orientação. É muito melhor você se arrepender agora e não ter oportunidade depois. Me dê sua mão, licença. Aqui no programa a gente sempre termina dessa forma, de mãos dadas, para que eu possa lhe agradecer pela presença, pela confiança de vir aqui no programa, trazer sua história, seu testemunho, que nós sabemos que não é fácil estar aqui na bancada, É verdade. mas que quem senta aqui é porque compreende que o testemunho não é para Andréa, né? É algo que é muito maior, que é para Deus, é para honrar a Deus e para alcançar pessoas que estão ali nos ouvindo, nos assistindo. Sabe lá onde, né? Nós temos mensagens da Nova Zelândia, de Portugal, de vários lugares do nosso estado, do nosso Brasil. Então, são pessoas que são alcançadas pelo testemunho de vocês. Então, eu tenho uma gratidão gigante por cada pessoa que senta aqui, especialmente porque eu acredito e reforço sempre de que cada pessoa que senta aqui também me evangeliza. E eu acho que esse é um dos grandes presentes do CristoCast para mim. Obrigada pela confiança, obrigada por vir. E eu espero muito, peço muito que Deus lhe abençoe sua família e o seu serviço daqui por diante. André, eu que me sinto honrado, sabe, de ter essa oportunidade de falar um pouco do que Deus fez na minha vida, o que Deus construiu para mim. E eu tenho certeza que Deus tem uma construção nova na vida dos nossos ouvintes. Amém. Sabe? Nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você foi chamada por Deus para fazer um grande trabalho. E tenha certeza que a sua luta não é em vão. Amém. Vai dar certo. Amém. Muito obrigada. Amém. E aí eu sempre termino com uma mensagem, mas não pode ser coincidência. Ontem um grande amigo me falou sobre esse salmo e eu fui ler. E agora o coronel me traz esse salmo também. Então, não pode ser coincidência, pode ser sim uma mensagem de Deus para você que está assistindo o programa. Eu estou com a garganta falhando um pouquinho, mas eu vou tentar ler aqui para você, tá bom? Sinta como se fosse realmente uma mensagem do Espírito Santo querendo tocar o seu coração. Vou ler aqui novamente o Salmo 37. A sorte do justo e do ímpio. Vou ler desde o início, tá bom? Não te irrites por causa dos maus, nem invejes os que praticam injustiça, pois como a erva, eles secam depressa, eles murcham como a verde relva. Confia em Yahvé e faze o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Põe tua alegria em Yahvé e ele realizará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho a Yahvé, confia nele e ele agirá. Manifestará a tua justiça como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa em Yahvé e nele espera. Não te irrites contra quem triunfa, contra o homem que se serve de intrigas. Deixa a ira, abandona o furor, não te irrites, só farias o mal, porque os maus são extirpados. E quem espera em Yahvé possuirá a terra. E o Salmo segue. Eu recomendo que você pegue uma Bíblia e leia. Se você não tem uma Bíblia, baixa um aplicativo no seu celular ou vê nos buscadores, no Google. Vale muito a pena você meditar em cima dessa palavra. Aqui no programa a gente sempre está recomendando que você se alimente diariamente da palavra de Deus. Então, assim como eu sempre digo, né? Fale com Deus,
e fale sobre Deus também. Esse é também o nosso propósito. Eu espero que hoje esse programa tenha alcançado o seu coração de alguma forma. Então, eu te convido para curtir o programa, para deixar nos comentários o que tocou o fundo da sua alma. Dessa forma, você nos alegra muito e também ajuda o canal a crescer, a engajar, e outras pessoas também vão se inspirar na sua participação. Eu quero muito que, assim como eu sei que o Espírito Santo se fez presente aqui, trazendo essa mensagem, eu quero muito que ele também chegue aí do outro lado e que você tenha a oportunidade de se aproximar muito mais dele. Então, como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.